dia, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Às vezes eu acabo esquecendo, né? Mas algumas pessoas que não me conhecem, meu nome é Simone, e nós estamos aqui nesse momento para poder estudar um pouco mais da Palavra de Deus. A nossa Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, ela trabalha com 2 currículos, né? De vez em quando eu falo isso para os irmãos. Nós temos o currículo, que é o currículo da revista, que é o Convicção, e nós temos o currículo do crescimento. E no currículo do crescimento, nós trabalhamos com módulos. No currículo da revista, nós trabalhamos com a revista Compromisso. Eu sempre gosto de mostrar, né? Porque ela é da editora Convicção, da Convenção Batista, e nós fechamos o ciclo. Nós estudamos sobre Gênesis, nós estudamos sobre Mateus, e agora nós vamos estar estudando sobre a doutrina de Deus. Então, nós teremos um trimestre, 14 lições, falando sobre a doutrina de Deus. Por que eu digo 14 lições? Porque hoje nós não vamos começar com a primeira lição. Hoje nós vamos estar trazendo para os irmãos uma introdução desse conceito. Lembrando que esse tema, doutrina de Deus, ou quem é Deus, nós também temos no nosso currículo crescimento. Normalmente o pastor Carlos Elias é que ministra essa lição, ou o pastor Lucas, são os pastores que ministram essa lição no nosso currículo crescimento em 8 semanas. Nós teremos, trabalhando pela revista, 14 semanas estudando um pouquinho sobre isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se você quer se aprofundar um pouco mais, quando nós abrirmos a vaga para o conteúdo do curso Quem é Deus, se inscreva. Nós vamos estar, ao longo desse trimestre, trazendo um conteúdo para os irmãos, mas um conteúdo mais profundo, nós, como escola bíblica, ministramos no currículo crescimento para os amados irmãos. Então, os irmãos vão ter um gostinho de como é bom conhecer sobre Deus, né? E antes da gente começar, é um desafio, porque Deus é Deus. Deus é Senhor, Ele é soberano. A minha mente, a mente humana, através da teologia, ela tenta trazer explicações de algumas coisas para nós. Mas nós, como seres humanos, não temos essa capacidade de mencionar, de dizer totalmente sobre Deus. Nós vamos trazer atributos aqui de Deus, vamos falar um pouco sobre a Trindade, mas Deus, Ele é Deus. Na minha limitação, na nossa limitação humana, a palavra de Deus revelada nos traz conceitos sobre Ele, mas Ele é Deus, né? Então, isso eu quero dizer, até porque depois a gente vai colocar no slide, os irmãos vão poder ver, não se esgota o assunto aqui, esse é um assunto vasto. E para que a gente comece a falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente teológico, é um assunto em que mexe conosco, porque é a palavra de Deus trazendo o próprio Deus para nós, né? E a gente precisa da orientação do Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, que nos consola, que nos orienta. E nós vamos estar falando disso também mais um pouquinho adiante, mas eu não posso começar sem deixar para os irmãos essa palavra, de que nós vamos estar trazendo conceitos, mas que esses conceitos não se esgotem, e que os irmãos possam estar interagindo, né, colocando, conforme a gente for falando, os irmãos possam interagir também no chat, né? Então nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, porque é a palavra dele revelada a nós, aos nossos corações, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Pai querido, na sua presença nós estamos, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela sua misericórdia, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos capacita através do teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo nos conduz, nos orienta, nos fortalece, Senhor Deus, e a tua palavra alimenta a nossa alma. Te pedimos que a tua palavra, Senhor Deus, possa estar nos conduzindo no estudo sobre tudo que nós vamos ver nesse trimestre, sobre Deus, sobre como o Senhor atua, quem o Senhor é, o seu imenso amor, a sua soberania, a sua onipresença. Deus, o Senhor é Deus, é Criador, sustentador, mas também
se relaciona comigo. E isso lá desde o Jardim do Éden. Nós já vimos que o Senhor é pessoal, o Senhor quer se relacionar. E que, através do estudo da Tua Palavra, possamos crescer. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós não vamos estar estudando a primeira lição. No final, eu vou estar passando para vocês todas as lições que vão ser estudadas. Hoje nós vamos estar tendo uma introdução do conceito sobre a doutrina de Deus, né? E qual é o meu objetivo? O objetivo é compreender a doutrina bíblica de Deus. E por isso eu fiz aquela introdução. Compreender não significa que vai se esgotar os assuntos, tá? Mas nós precisamos compreender. Um outro objetivo é conduzir a cada um a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando nós estudamos sobre Gênesis, sobre a criação, Deus ele se relacionava com Adão e com Eva, né? No relato bíblico ele vai dizer isso, que ele passeava no jardim e conversava com eles, e tinha uma intimidade com ele. Então, sim, o objetivo é você e eu conhecermos um pouco mais sobre a doutrina de Deus, o que a Bíblia se revela para nós, e também para que tanto eu quanto você possamos ter um relacionamento cada vez mais íntimo com ele, porque é isso que o Pai deseja, né? Ele se revelou a nós de várias formas, e a gente vai falar sobre isso também, e se revelou para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com ele. Então, esse é o nosso objetivo, seja hoje e seja no decorrer do trimestre, todos os objetivos vão estar voltados para isto, tá, queridos? Não poderia deixar de falar aos irmãos o texto bíblico. Por quê? Na verdade, são muitos textos bíblicos, mas para hoje, para a nossa introdução, eu separei 2 versículos bíblicos, que se encontram em João 4, 23 e 24, e João 17, 3. O Evangelho de João ele é muito rico, teologicamente falando. No Velho Testamento também, a gente tem ações de Deus, né? Mas eu gosto do Evangelho de João porque ele traz a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa de Deus Espírito Santo. Ele fala assim muito abertamente, o evangelista João, ele descreve para nós uma propriedade à Trindade. E aí eu não poderia deixar de falar, de escolher um versículo do livro de João. Nós temos vários versículos para falar sobre Deus, mas a princípio nós vamos ter este em mente para o nosso estudo. João 4, dos versos 23 e 24, que é um versículo muito conhecido de todos. E ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É a conversa que Jesus estava tendo com a mulher samaritana, né? Então, aí, num dado momento, Jesus fala: olha, não é nem nesse monte, nem nesse local, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, já traz um conceito para nós, né? Sobre a pessoa de Deus. E o outro versículo bíblico é quando Jesus está orando pelos seus discípulos, lá em João 17. E na oração de Jesus, em João 17, nós vemos a Trindade ali perfeitamente. E num dado momento, Jesus vai dizer assim, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Anteriormente, Jesus vem falando, né, lá no versículo 1, do capítulo 17 de João. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E aí o versículo que eu escolhi. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. E mais adiante, na oração de Jesus pelos seus discípulos, ele vai apresentar a pessoa do Consolador, do Espírito Santo. Então, para o nosso estudo, vamos ter esses 2 versículos em mente, né? O diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, quando ele fala que não é em determinado local, mas é que a adoração é que espírito em verdade, a adoração ela não depende do local, né? Jesus está querendo dizer isso para ela, e que Jesus vem trazendo na sua pessoa a eternidade do que Deus oferece ao ser humano. Então, na sua oração, do João 17, né,
a gente vai ver todo um decorrer, e durante o estudo teremos alguns outros versículos também, que nós vamos lembrar João 17, tá bom? Então, esses 2 versículos para o dia de hoje, para a nossa vida, para a nossa meditação, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. A vida eterna que temos em Deus por conta de Jesus Cristo. O que eu queria destacar também? O que a gente precisa entender, que eu comecei falando isso no início como introdução. Quando a gente está estudando sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina de Deus, a gente precisa ter alguns pontos principais na nossa mente. Não adianta eu discutir com uma pessoa que não crê em Deus, né? E que não crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós temos como primícia a palavra. Então, é na Bíblia, a palavra de Deus, que vai revelar a pessoa de Deus para nós, né? A gente tem a revelação geral, e eu vou falar já sobre isso, mas a palavra de Deus, que foi deixada para mim e para você, ela revela a vontade de Deus, ela revela o próprio Deus. Então, é preciso que tenhamos isso como destaque. Podemos até usar menção de alguns de textos de alguns livros, de escritores ou de teólogos, mas é a palavra de Deus que nós vamos nortear todo o nosso estudo nesse trimestre. Que também a Bíblia, né, ela é essencialmente, ela traz essencialmente o relacionamento que Deus queria ter com o homem, mas ela em nenhum momento, assim, a gente não tem que ter a Bíblia não tem essa preocupação se vai provar que Deus existe, não. Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Deus, ele existe. Ele é, como ele disse a Moisés, eu sou. Ele independe se eu acredito ou se eu não acredito, Deus continuará sendo Deus. Ele continuará existindo, sendo o único Deus verdadeiro, sendo o Deus criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro. Então, ele é Deus, independente de se eu vou crer ou não. É óbvio que se eu creio, eu acrescento o meu relacionamento com ele. Mas a minha posição é de que saber de que ele existe. Eu sei que ele existe. Mas se eu não deixar... eu não creio, vou resolver não crer que Deus não existe. Ele não vai deixar de existir. Deus é. Então, a gente precisa também ter isso como destaque. A Bíblia, ela revela a vontade de Deus, a Bíblia revela princípios da palavra de Deus, princípios eternos, melhor dizendo, mas ela não está aqui para se preocupar, não é a preocupação maior de provar que ele existe ou não, porque ele existe. Tá? A gente precisa ter isso também na nossa mente no decorrer do nosso estudo. É óbvio que nós vamos falar sobre a questão da existência, da vontade de Deus, mas ele é. Independente se eu vou crer, se eu não vou crer, né? Independente se tal livro vai provar ou não que ele existe, ele é e ele existe. E a gente precisa, eu trago isso como destaque, né, para que os irmãos possam compreender. A palavra de Deus, nós vamos estar baseada nela, independente se fulano crê ou fulano não crê. Deus é, Deus existe. E que nós vamos estar estudando teologia, que é um conjunto de estudos sobre a existência de Deus. E, como eu falei de introdução, nós não vamos esgotar esse assunto. Esse é um assunto extremamente vasto, até porque não tem como a gente mensurar determinadas coisas. Paulo vai falar isso, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Então, olha assim, é profundo, é imenso. Nós não temos como comprovar essa largura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é tão imenso porque nós somos limitados. E Deus está fora desse limite humano. É por isso que eu estou destacando isso, que a gente precisa compreender, como servos do Senhor Jesus Cristo, que somos limitados, que pela graça de Deus, pelo seu ser um ser pessoal em que se quer se relacionar conosco, e comigo e com você, ele se revela para nós. Mas ele é. E não tem como a gente esgotar esse assunto, porque nós somos limitados. E Deus está assim, né? A gente está nessa caixinha como se existisse todo um universo. E a gente só está nisso aqui. E Deus é um todo. Então, nós, como seres humanos, conhecemos a palavra, lemos a palavra, existem estudos sobre isso. A teologia, ela traz conceitos muito bons, mas não tem como se esgotar esse assunto, tá? Fica importante para que a gente não entre em discussão. Por que eu estou falando isso? Estou sendo enfática. Porque às vezes a gente entra em discussão desnecessária, como eu disse no início. Não adianta eu ficar discutindo com uma pessoa que não crê que Deus existe. Não adianta eu ficar discutindo com uma pessoa em que ela não crê que a palavra é a palavra de Deus. Eu preciso agir de outra forma para que essa pessoa
através do Espírito Santo de Deus, que vai convencê-la, ela possa conhecer o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. Então, às vezes nós entramos em discussões desnecessárias. É por isso que eu estou sendo enfática, porque existem coisas que não adianta discutir. Deus é. Tá? Então, é isso que eu gostaria de trazer como destaque para o nosso estudo de introdução hoje, como também para todo o trimestre. Não vai ter como a gente esgotar esse assunto. Ele é um assunto vasto, ele é um assunto rico, é um assunto que traz crescimento para mim e para você. Traz conhecimento? Traz. Mas, principalmente, precisa trazer vida, conhecimento da palavra de Deus e crescimento espiritual. Né? Não adianta eu ler a Bíblia várias vezes, conhecer todos os versículos sobre a pessoa de Deus, saber defender que Deus existe, mas eu não vivo como se Deus existisse. Né? Então, conhecimento é uma coisa, crescimento espiritual é outra. E é isso que a minha maior preocupação enquanto professora, enquanto estar aqui ministrando, tanto eu, Rafael, ou o pastor Lucas, é fazer com que os irmãos possam compreender a importância do crescimento espiritual que nós precisamos ter, o alimento para a nossa alma, para que possamos estar fortes e resistirmos nos dias e nas adversidades, tá? Então, é esse destaque que eu queria trazer para os irmãos. Como eu disse, a palavra de Deus, ela revela sobre Deus. Quando a gente vai estudar a teologia, o autor, na verdade, ele faz uma introdução, e por isso eu me senti livre de poder fazer uma introdução com os irmãos sobre o que nós estaremos estudando, porque o autor da revista, ele até citou aqui o versículo que eu acabei de falar, de Romanos 11, 33 e 34, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Acabou de citar esse versículo bíblico, né? Acabou de estar aqui escrito, ele introduz o estudo sobre isso, eu citei esse versículo bíblico para nós. Esse autor, ele vai falar, trazer algumas considerações sobre a doutrina de Deus antes da lição. Por isso eu me senti nesse direito também de trazer isso para os irmãos. E aí, quando a gente vai estudando a teologia, ela vai trazendo para a gente que Deus, ele se revela basicamente a nós por duas maneiras: a geral e a específica. A geral, quando a gente fala que Deus se revela para nós geral, de uma forma geral, e isso a gente vai estudar, a gente vê isso na teologia, a gente vê na criação Deus se revelando para nós. Salmos vai dizer que os céus declaram a glória de Deus, o salmista vai dizer isso, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça sua voz. Então o salmista vai dizer isso, que ao olhar para a natureza ela mostra, ela apresenta, ela declara a existência de Deus, de alguém que o criou, que não foi algo que surgiu do nada. E é uma outra coisa que hoje eu não vou fazer os argumentos, falando sobre os argumentos sobre a existência de Deus. Nós não vamos falar disso hoje, vamos falar no decorrer da nossa lição. Mas a gente precisa entender que Deus se revela de uma forma geral pela criação, como o próprio Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus se revela para mim, para o homem, né, dessa forma geral, né, quando a natureza ela apresenta que existe um Criador. Tá? Salmos, então, vários salmos vão trazer menções sobre isso, né? No finalzinho de Salmo 146, o Salmo 148, Salmo 150, o finalzinho de Salmos e alguns salmos também durante os capítulos do livro de Salmos, vão falar que as estrelas louvam, que ele conhece o nome de cada uma. Então, assim, se você quer entender e compreender um pouquinho dessa revelação geral, em Salmos existem bastante capítulos que vão falar isso, o salmista glorificando, exaltando e louvando a Deus pela criação, porque a criação revela Deus, né? Então Deus se revela para mim e para você dessa forma geral, mas ele também se revela muito especificamente, que é na pessoa de Jesus Cristo. E existem vários versículos sobre isso, né? No princípio, aí eu me reporto a João, eu não tenho como não me reportar a João quando eu vou falar de Jesus e o Pai,
Quando eu vou falar de Jesus e o Espírito Santo, não tem como. João, ele é muito rico, o evangelista João, ele é muito rico nos seus conceitos. E aí João ele vai falar, no princípio era o verbo estava com Deus. Esse no princípio é lá, né? Lá no Gênesis, no momento da criação, que Jesus estava com Deus e que era o próprio Deus. Então já está mostrando a questão da trindade, né? E ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais adiante, depois Jesus, num diálogo, ele vai dizer que eu e o Pai somos um diálogo que ele vai estar tendo. E depois na oração de Jesus, como eu li lá, João 17, versículo 3, Jesus vai pedir, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, entende? É a palavra de Deus revelando que Deus se revela para mim e para você, de uma forma geral, na criação. Ele aponta, a criação aponta para o Criador, mas Jesus aponta também para Deus, porque Jesus era o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós, e viveu entre nós. E nós terminamos a lição no domingo passado, falando justamente sobre a cruz, a vitória da cruz, porque foi capaz de Jesus ter vitória da cruz. Ele carregou os pecados, o pecado me separou entre eu e Deus, mas ele venceu a morte, porque é o próprio Deus, e ele era o único que tinha o poder e o domínio sobre isso. Então a gente tem nessas duas formas, a teologia vai trazer para mim e para você, ao estudarmos sobre Deus, a revelação geral e a revelação específica. A revelação específica em Jesus Cristo apontando para o Pai, Jesus Cristo sendo o próprio Deus. Então, quando eu e você pensarmos de como Deus se revela, a palavra de Deus nos mostra que ele vai se revelar através da natureza, através da sua criação, mas ele se revela também através da pessoa de Jesus Cristo. E continuando, eu não sei quantos irmãos nossos conhecem a declaração da Convenção Batista Brasileira. Nós somos batistas, e aí eu não estou dizendo para a gente ter isso de cor, não, mas se alguém tiver uma curiosidade, você entrar lá na internet e botar lá Convenção Batista Brasileira, você vai entrar no site da Convenção Batista Brasileira e você vai ver alguns artigos, algumas fotos, né, mensagens, e lá tem uma dessas abinhas, sei lá, Declaração Doutrinária. A Declaração Doutrinária ela vai trazer o que nós, batistas, declaramos sobre a pessoa de Deus, e nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus. Na Declaração Doutrinária, nós temos sobre Deus, temos sobre Jesus, temos sobre o Espírito Santo, temos sobre o pecado, temos sobre salvação, temos vários assuntos. Mas hoje, especificamente, eu vou tratar com os irmãos o que a Declaração Doutrinária fala sobre e declara sobre Deus, o que nós temos isso como princípio para a nossa vida, com base na palavra de Deus. Então, a declaração vai dizer assim: Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. E aqui ele trouxe alguns atributos, que nós vamos estar vendo mais adiante, né? Ele é criador, sustentador, redentor, juiz, senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e graça. Então, ele é soberano. Deus tem vontade. Deus é infinito em santidade, em todas as demais perfeições. Não há imperfeição. Deus é perfeito, ele é santo, ele é justo. São os atributos que a gente diz morais de Deus, né? Por isso, a ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência, porque são Deus, porque é o próprio Deus, né? Então, essa que a nossa declaração doutrinária vai trazer. Deus é único, verdadeiro, espírito pessoal. Por que espírito pessoal? Porque como a palavra vai dizer, que eu comecei lá no versículo no início, importa os que adoram espírito e verdade, ele é espírito, então, ou seja, ele não é dotado de um corpo, esse corpo, embora a gente lá no Velho Testamento vai falar a mão de Deus, existem versículos bíblicos, né, e até canções que a gente fala que os pés, isso é para que a gente possa compreender uma determinada ação, mas não necessariamente que seja desse jeito.
tá? E aí ele é espírito e é pessoal, por quê? Porque ele quer se revelar, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Não é aquele Deus que está distante, não é aquele Deus que não quer, que não tem empatia com o seu povo. Nós fomos criados por ele, somos criaturas dele, mas também somos servos dele porque aceitamos e reconhecemos em Jesus Cristo que precisamos e que reconhecemos os nossos pecados e aceitamos e fomos redimidos e justificados pelo sangue de Cristo. Então, eu passei de criatura para ser serva, para ser filha de Deus, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento pessoal. E a gente precisa entender isso, porque por que eu estou falando sobre esse assunto? A gente vai falar sobre os atributos. Qual é a melhor maneira que uma pessoa possa compreender Deus como Pai? Ele é criador, sustentador, então ele criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Como é que eu consigo compreender e dimensionar isso? Às vezes a gente tenta igualar a pessoa de Deus, a maneira como Deus se revela, a maneira como Deus quer tratar comigo, contigo, com o mesmo relacionamento que eu posso ter com o meu pai, que é terreno. Só que o meu pai, que é terreno, que tem autoridade sobre mim, né, sobre você, se você ainda é menor de idade, se você ainda vive sobre a casa dos seus pais, os seus pais têm autoridade sobre a sua vida, tá? Mas ainda assim, são pessoas que eu não tenho como mensurar a pessoa de Deus e igualar o comportamento, tá? Então, a gente chama atenção porque hoje, justamente é domingo, Dia dos Pais, e o quanto que a responsabilidade de cada pai cristão revelar, espelhar Cristo na sua vida. Porque ainda que somos imperfeitos, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Não tem realmente como dimensionar as minhas ações e igualar a Deus, mas tem como sim, de alguma forma, você pai cristão, você pai, apontar o quanto que Deus pode ser amoroso, o quanto que Deus pode ser perdoador, o quanto que Deus pode ser a ter atos de justiça, porque nós também temos alguns atos de justiça. A nossa justiça não é igual à justiça de Deus, sim, mas nós temos uma lei moral. Então, a responsabilidade minha e sua, né, nesse dia hoje dos pais, o quão é grande, né, para o pai cristão poder espelhar Cristo nas suas atitudes para que o seu filho possa olhar para Deus e saber que em Deus ele pode confiar, que em Deus ele vai receber amor, vai receber perdão, mas vai receber também a disciplina correta. Isso é um desafio. E por isso que às vezes muitas pessoas se afastam de Deus. Por quê? Porque eles tiveram um pai tão com seus defeitos e problemas, e isso acontece com todos. Meu pai foi alcoólatra, então cada um tem uma história de vida, e às vezes as pessoas se afastam, porque quer igualar a pessoa de Deus, os atos de Deus, pensando como seu pai terreno. E não dá, às vezes, para a gente mensurar isso. Agora, sim, eu e você cristãos, pais cristãos, precisam espelhar Cristo, porque é mandamento do Senhor, não é? Não é isso que Jesus vai dizer? Que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, ou seja, vai olhar para você, mas vai apontar para Cristo. Então, isso sim é um mandamento, é uma responsabilidade sua, pai cristão, de espelhar Cristo na vida, nas suas atitudes, para que o seu filho olhe para o Pai Celestial, olhe e busque e encontre nesse Pai Celestial o afeto, o carinho, a disciplina, conseguir ouvir a disciplina corretamente. Então, isso é realmente desafiador. Por quê? Porque Deus é espírito, mas ele é pessoal, ele quer se relacionar comigo e com você. E esse relacionamento de Deus, a gente tem conhecido pela palavra, nas ações de Jesus Cristo, e esse relacionamento de Deus é um relacionamento que precisa ser contínuo. Mas que às vezes a gente não tem como, não dá para ficar fazendo essa mesma mensuração. Né, de que, porque meu pai agiu desse jeito, Deus é também um Deus cruel, um Deus punidor, que muitas pessoas o fazem. Deus, ele é justo. Eu falei, a justiça de Deus não é igual à minha. Ele tem uma visão ampla de um todo que eu nem você temos porque somos limitados. Mas ainda assim, o amor dele excede a todo entendimento. A palavra de Deus vai dizer isso. Então, sim, você cristão, pai cristão, mãe cristã, precisa sim, nas suas ações, espelhar Cristo, para que o seu filho possa ver o amor de Deus ali, na família, o amor de Deus no disciplinar. Isso é importante, sim, tá? Mas
aquele que não tem um convívio familiar cristão, não condene seu pai. Olhe para Deus. Espere em Deus no sentido de que olhe para Deus, porque Deus ele é amor, Deus ele é santo, Deus ele é verdade, e Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer ajudar você nas suas dificuldades, né? Então, não deixe de olhar para Deus como um ser pessoal. É isso que eu quero dizer para todos, né, que estão me ouvindo, porque Ele quer se relacionar comigo e com você, e isso é extremamente importante para o meu crescimento e para o seu crescimento. E depois a declaração, ela vai trazer, ela elenca vários atributos que nós vamos ver mais adiante, eu não vou me deter nesses atributos, e depois ela vai falar também sobre a triunidade. E não tem como eu não falar do Evangelho de João. Tem alguns textos no Velho Testamento? Tem. Eu não vou entrar nesses textos do Velho Testamento hoje. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Mas eu vou me basear no que João vai falar lá na oração de Jesus. João 17, em que ele fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso a gente vai estar vendo no finalzinho do nosso estudo de hoje. Então, essa declaração doutrinária não é para você e eu termos decorado, mas é para a gente saber que, como batistas, como cristãos, temos sim um conceito sobre Deus, sobre Jesus, sobre Espírito Santo, sobre morte, ressurreição, pecado, anjos. Sim, temos esses conceitos. E eles estão firmados e baseados na palavra de Deus. E aí, como eu disse para vocês, a nossa escola bíblica, ela tem o currículo crescimento. E no currículo crescimento, nós vamos ter essa lição que é quem é Deus. O tema da lição é justamente essa, o tema do curso, né? Quem é Deus? E o pastor Carlos sempre ministrou essa lição junto com o pastor Lucas. E aí eu peguei, sim, um trecho da apostila e trouxe para os irmãos, só para dar um gostinho para os irmãos, né, do estudo do que o pastor Carlos fez sobre esse assunto, falando sobre os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, eles são incomunicáveis e temos atributos comunicáveis. E aí eu vou te estar lendo, né, do que o pastor Carlos Elias colocou no seu estudo, que nós temos isso na nossa escola bíblica, numa das lições sobre quem é Deus. Atributos incomunicáveis são aquelas qualidades singulares de Deus, para as quais não se encontra nenhuma correlação nos seres humanos. Por exemplo, onipresença. Nem eu nem você somos onipresentes. Né? Onisciência. Nem eu nem você somos oniscientes. Então, são algumas coisas que não têm relação comigo e com você, no sentido de que nós também possamos ter tal atributo, ter tal ação. Né? Exemplo simples, onisciência de Deus. Nenhum homem jamais terá todo o saber. Que nos céus é comparável ao Senhor. O texto que eu li, quem pode ter a mente do Senhor, quem pode compreender, né? Aqui a nossa, como eu li lá, Romanos 11, 33, o autor da nossa lição, ele coloca isso muito claramente. Romanos 11, 33 vai dizer: quem pode conhecer a mente do Senhor? Então, nem eu nem você temos como conhecer a mente do Senhor, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós não somos oniscientes. Podemos ter, sim, a sabedoria e o discernimento, podemos ter estudos, e não é errado você conhecer, estudar e se aprofundar, mas você não tem toda a onisciência. Nós não temos isso, somos limitados. Já se diz, né, a saber que nós não usamos todo o potencial do nosso cérebro. Já começa por aí. Né? Existem animais que usam mais potenciais cognitivos do que eu e você. Né? Então, nós somos limitados, não temos como conhecer a mente do Senhor. Então, esse é um atributo incomunicável. Por quê? Porque não correlaciona comigo, com você. Eu tenho conhecimento, eu estudo, eu posso aprender, eu posso ter uma boa memória, mas ainda assim, eu não sou onisciente. Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Quem é poderoso como tu és, Senhor, com toda fidelidade ao redor de ti? Salmos 89, 6 e 8. O pastor Carlos Elias coloca esse texto e coloca também: Deus é independente e autoexistente, como eu falei, né, no início, quando a gente começou. Independe se eu vou acreditar, se eu não vou acreditar, ele existe. Deus é determinado por nada e tudo, e por ele é determinado. Ele é Deus. Atributo incomunicável. Atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas qualidades de Deus para as quais se pode encontrar, ao menos, uma correlação parcial entre as suas criaturas.
Deus é onisciente, um atributo incomunicável. Ele tem capacidade de inteligência e raciocínio. Não existe mistério para Deus. O raciocínio e a inteligência são encontrados nos seres humanos. Sendo assim, são comunicáveis. Os atributos de Deus que têm o seu reflexo no ser humano são entendidos e aceitos como comunicáveis. E aqui o pastor colocou esse exemplo, né? Então, Deus, ele tem toda a ciência, toda a sabedoria. Nós somos inteligentes. Deus nos dotou de capacidades e habilidades, ainda que limitados. Então, esses atributos, como o conhecer, a inteligência, o amor, né, a gente consegue relacionar, porque também nós, como seres humanos, criados à semelhança dele, por isso temos um pouco de compreender esses atributos comunicáveis. Por quê? Porque fomos criados à semelhança dele. Fomos criados à semelhança de ser espiritual? Não, temos um corpo físico nesse momento. Somos físico, nós somos matéria e vamos perecer. Né? É dado ao homem morrer uma só vez. Então, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Essa é a minha, a sua lógica. Essa não é a de Deus. Mas com semelhança a Deus, sim, podemos amar, podemos perdoar, podemos ter a capacidade de ações um pouco mais justas, não justas em toda a totalidade, porque nós somos limitados, somos imperfeitos. Então, dessas qualidades que nós vamos estar vendo mais adiante, algumas nós podemos ter. A palavra de Deus vai dizer que ele é santo, mas a palavra de Deus também vai dizer para mim e para você sermos santos. Então, a santidade é um atributo de Deus, na qual ele pede para que eu e você também sejamos. Entende? Então, é essa questão de diferença. Enquanto que não tem, como eu e você somos oniscientes, onipresentes, nós onipotente, autoexistente, né? Nós não somos assim, mas nós podemos sim amar, podemos sim perdoar, podemos sim avaliar determinadas situações. Por quê? Porque algumas coisas Deus nos fez à sua semelhança. E por ele ter feito a sua semelhança também, mais uma vez eu vou estar sempre batendo nesse ponto, ele quer se relacionar comigo e com você. E por isso a importância de que nós não temos como viver sozinhos, nós somos criados sim para nos relacionarmos. Tá? Seguindo, eu vou estar elencando alguns atributos de Deus. Tanto o pastor Carlos quanto o pastor Lucas tem um material muito rico sobre esse assunto. E eu peguei um pouquinho de cada um, tá? E aí eu estou já dando crédito às pessoas a qual eu me baseei no nosso estudo hoje, o material do pastor Carlos e o material do pastor Lucas, para trazer para os irmãos, para que os irmãos possam compreender um pouquinho desses atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis. Então vamos ver. Deus é vida. Deus tem vida. Ele ouve, ele vê, ele sente, ele age. Portanto, é um ser vivo. João 5:26. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, vai dizer: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Mais uma vez, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ele é a própria vida. Ele soprou em Adão, quando a gente leu lá em Gênesis, o fôlego da vida. Não é? O que o texto vai falar? Lá em Gênesis, eu posso demorar um pouquinho para achar o texto. Vamos lá, Gênesis 2. Isso aí, Gênesis 2:7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não surgiu do nada. Deus soprou nele o fôlego da vida porque ele é a vida, porque nele tem vida, Deus. Então Deus soprou no homem, a criação, né, o Adão, o fôlego da vida. E aí passou a existir. E aí passou a existir Adão, depois passou a existir Eva, e no relacionamento de Adão e Eva, como nós estudamos, vieram seus filhos. Mas não surgiu do nada. Adão não surgiu do nada, Eva não surgiu do nada. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Mas Deus, sim, no seu atributo incomunicável, porque Ele é vida. Espiritualidade, você não precisa nem me deter tanto, né? Até porque eu já falei isso no início, quando eu coloquei, porque importa que Deus... que os que adorem em espírito e em verdade. Deus, sendo espírito, é incorpóreo, invisível, sem substância material,
sem partes ou paixões físicas e, portanto, é livre de todas as limitações temporais. Por isso ele é onisciente, por isso ele pode ser onipresente, né? E a gente tem tantos textos, tanto no Velho Testamento, acho que muito mais no Velho Testamento, que vai falar que os olhos do Senhor passam por toda a terra e que o Senhor contempla todas as coisas, e a gente vai ver isso em alguns textos no Velho Testamento, e lá em Apocalipse também vai falar um pouco sobre isso. Isso é um atributo incomunicável, e você não podemos fazer isso. Porque ele não está limitado a um corpo, que eu e você estamos limitados a um corpo físico. Deus, na pessoa de Deus, ainda não falei a pessoa de Deus em Jesus Cristo, porque aí é o verbo se fazendo carne, tá? Então, é mais um atributo que eu acredito que isso seja bem tranquilo para que eu e você possamos compreender. Por isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Às vezes a gente se limita, né, a determinada hora, local, momento. Não estou com vontade porque eu não estou bem. Ah, isso aqui não é o local que eu tenho para adorar. Era o que Jesus estava querendo quebrar, essa barreira com essa samaritana. Olha, não é aqui nem lá, é aqui dentro. É dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, independe do local onde você estiver. Claro que quando nós estamos no culto da igreja, nós estamos adorando em comunhão, em comunidade com a nossa igreja, como corpo. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade, lembrando disso, que não é limitado a um local. E Jesus, quando disse isso, até porque os judeus e os samaritanos, principalmente os judeus, eles se apropriavam como se a glória só estivesse no templo, né? E não era isso. Jesus queria romper essa barreira. Por isso, mais uma vez, quando o véu se rasga, Jesus está mostrando esse relacionamento que ele vai ter, que Deus vai ter com o homem livremente. Então, Deus é espírito. Deus é amor. O amor já é um atributo que tanto eu quanto você podemos compreender, embora, quando a gente fala desse amor de Deus, é um amor, não é esse amor meu, né? Esse amor, às vezes, filéu, né? Aquele amor que é desejo para uma outra pessoa. O amor de Deus é um amor que entregou seu filho. O amor de Deus é um amor ágape, que a gente vai falar, né? Um amor diferente. Então, mas Deus é amor. E nesse atributo de amor de Deus, ele também deu para mim e para você a capacidade de amar. Ainda que com as nossas limitações. Talvez um desafio meu e seu seja amar como Deus amou. Esse seja o maior desafio para nós como filhos de Deus. Porque nós somos limitados. E por isso a palavra vai dizer buscar a santidade. Porque quando você busca a santidade e os dons do Espírito, os frutos do Espírito fluem na sua vida, que um dos frutos do Espírito é o amor, você consegue lidar com essa situação um pouco melhor. Então, esse atributo de amor, o amor puro, o amor perfeito, o amor de Deus, o amor... E aí vale eu ressaltar, queridos, o seguinte, então Deus é amor, então amor é sempre perdoar? Amor também tem disciplina. E a palavra de Deus vai dizer isso. Não confunda amor passivo com o amor. Porque o amor passivo permite todas as coisas. Não disciplina, não orienta, não corrige. E isso não é amor. Porque se você ama a pessoa que está contigo, ou o seu filho, ou outra pessoa que você está vendo que está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, e você vai lá e conversa com a pessoa e aponta um caminho, isso é uma ação de amor para com a pessoa. Se você ignora isso, provavelmente você não ama. Porque realmente quem ama não tem prazer em ver as coisas erradas. E não tem prazer com o erro. Tem prazer em fazer o que é o correto. Então, Deus, ele é amor. Eu e você podemos, sim, ter ações de amor. Por quê? Um amor não passivo. Um amor em que perdoa, mas um amor também que corrige e que disciplina. Porque a palavra de Deus também vai dizer isso. Ele também nos disciplina. Ele disciplina e é um pai amoroso, né? Jesus vai falar, né? Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará aos que lhes pedirem. Por que Jesus diz isso? Porque eu e você somos seres humanos, somos limitados, somos imperfeitos, né? Somos pecadores, pecamos, às vezes não vivemos no pecado, mas às vezes pecamos. Então, se nós sendo maus nesse sentido,
damos coisas boas e às vezes corrigimos os nossos filhos, e às vezes aqueles nem que corrigem, aos que não corrigem, e devem corrigir, porque na correção precisa ter amor, e amor, correção é um ato de amor, e eu não estou falando de bater e de espancar, eu estou falando de corrigir, disciplinando, orientando, guiando, conduzindo. E isso a gente tem um atributo de Deus, na qual também nós podemos realizar, comunicavelmente. Né? Autoexistência. Ele nunca teve início, ele é eterno. Eu sou, né? Quando Deus se apresenta a Moisés, diz assim, o eu sou enviou a voz. E quantas vezes lá Jesus, no Evangelho de João, ele vai narrar essa palavra, Jesus dizendo, eu sou o pão e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a água, eu sou a porta, não é? Olha o termo eu sou, ligando ao eu sou lá no Velho Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés na sarça e vai dizer, o eu sou. Então ele é autoexistente. Eu e você não somos autoexistentes. Isso é um atributo incomunicável. Né? Nós não somos autoexistentes. Portanto, Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo para a continuidade e perpetuidade do seu ser. Aí o texto de Êxodo é tão conhecido, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Êxodo 3:14. Santidade. Deus é totalmente santo, separado de tudo o que é o mal. E aí, existem vários textos bíblicos, né? Sede santo, porque eu sou santo. Mas eu vou ler aqui, aí agora eu vou abrir a Bíblia. Eu não coloquei no slide o versículo bíblico. Esse é um versículo bíblico extenso, e eu prefiro ler aqui com os irmãos, mas é um versículo bíblico muito conhecido de todos nós. É de Isaías 6, de 1 a 3, diz assim. Isaías 6, de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí começa a decorrer, né, do texto. Então, Deus, ele é santo, é uma santidade que não tem como eu mensurar. Mas é também algo em que ele pede para que eu e você sejamos. E vários textos, tanto Paulo vai falar sobre isso, se eu não me engano também tem um texto em Hebreus, eu não anotei aqui, que vai falar também da importância de nós sermos santos. Acho que Pedro também vai falar sobre isso na sua carta, em que nós precisamos buscar a santidade, porque Deus, ele é santo. Então, como eu busco a santidade? Como é que eu vou saber que eu estou buscando a santidade? Ou como é que eu vou estar sabendo que os meus atos são os atos de santidade? Preciso me relacionar com Deus. Porque ele é santo. E é nele que eu vou encontrar, em Deus, no meu relacionamento com ele, que eu vou encontrar o que é a santidade. O que é estar separado do mundo. Né? Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas precisamos saber separar os desejos da carne. Né? Então, toda vez que a gente fala de santidade, muitas das pessoas remetem a isso, né? Aos desejos da carne, porque na maioria das vezes a cobiça, a maledicência, fofoca e tantas outras coisas, isso não reporta a santidade. Quer conhecer um pouquinho sobre isso? Leia Gálatas 5, leia Romanos, não sei, Romanos 12 em diante. Né? Romanos 12 em diante vai falar algumas coisas também de que nós deveríamos agir de algumas formas para agirmos como santos. Né? E aí Paulo também vai dizer isso, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então as pessoas têm que olhar para as nossas vidas, e isso é um desafio, para apontar para Cristo. E olhar os nossos atos e querer agir como nós, porque não sou eu, Simone, não é você, Paulo, não é você, Cristina, não é você, André, é você, é Deus em você. A santidade de Deus agindo na sua vida. Por isso Deus pede para que a gente seja santo, porque é nele que a gente encontra a verdadeira santidade. Justiça, Deus é equânime e imparcial no trato com as suas criaturas. Sua justiça é o aspecto prático da sua santidade. Como eu falei, Deus é justo.
Salmos 7, 11 vai dizer: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Essa ira, para mim e para você, às vezes pode ser revelada como gritaria, né? Porque quando a gente fica irado, o nosso sangue sobe. E quando o nosso sangue sobe, a gente fala alto, a gente grita, a gente briga, a gente fica esbaforido, não é? Tem pessoas que a pressão sanguínea sobe. Isso não é a ira de Deus, né? Não é essa comparação. A ira de Deus no sentido da justiça de Deus. Sabe, quando Jesus vai falar com os fariseus e chama eles de hipócritas, quando Jesus vai falar com os fariseus e diz que tudo que eles estão fazendo é simplesmente para aparências, quando Jesus chega no templo e ele pega o chicote, nós vimos isso na lição em Mateus, ali ele teve uma atitude de ira, porque estavam transformando o templo da casa de Deus numa coisa de câmbio, numa coisa que não deveria ser. Então ali, sim, a atitude de ira de Jesus foi uma ira justa. E a palavra de Deus vai dizer assim, olha, para mim e para você. Por que eu estou falando de ira? Porque o texto que eu li falava sobre isso, Deus se ira todos os dias. Mas eu estou fazendo uma comparação de que, às vezes, a minha ira, que é muitas das vezes carregada de sentimentos e de pecado, tá? Não é comparada a essa ira de Deus, que é uma ira justa e santa. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, ainda assim, que nós até podemos ficarmos irados, mas não podemos pecar. Irai-vos e não pequeis. Não deixa que aquilo domine a sua mente, o seu corpo. Tá? É interessante isso. Porque a ira ela pode trazer várias consequências. E em nome da ira a gente diz que está fazendo justiça. Essa não é a ira e nem a justiça de Deus. A justiça do ser humano, como um atributo comunicável, nós temos valores morais e precisamos ter valores morais. Mas não se compara ao santo Deus. Mas na sua graça e sua misericórdia, Ele nos capacita para podermos avaliar determinadas situações. Na sua graça e sua misericórdia, a sua palavra ainda vai dizer, se você irá, não peque. E talvez esse seja o maior desafio meu e seu. Diferente do que Jesus, porque muitas pessoas vão dizer, Jesus saiu batendo nas pessoas, então eu posso sair batendo nas pessoas. Jesus teve uma ira justa, porque ele era o próprio Deus. Diferente da minha e da sua, na maioria das vezes. Né? Não dá nem para ficar argumentando, porque é muito diferente. Porque somos seres humanos, as nossas emoções, elas às vezes falam bem mais alto. Como nós vimos, Deus é espírito. Deus se relaciona, Deus é amor, Deus também tem... Ele enviou seu filho para morrer por nós, pelo amor que ele tem pela sua criação, mas não tem comparação. Independente disso. Precisamos. Aí, Simone, vamos lá, o que eu quero dizer? Simone, o que eu faço? Mais uma vez, eu aponto para Deus. Eu aponto para Deus. Porque se você quer evitar ficar irado constantemente, isso para mim também é um desafio. Porque meu sangue também sobe muitas das vezes. E tem momentos que a gente não consegue. Né? Na maioria das vezes eu saio de perto. Porque eu sei que não vai dar certo se eu permanecer. Então, quando eu vejo que o negócio não está ficando legal, tem gente que fala para beber água. Às vezes não tem como você beber água. Às vezes você está na rua, andando, e a pessoa passa na tua frente, desbarra e deixa cair tuas coisas. Você não vai dizer para mim que você não ficou irritado, aquilo não te dá uma ira naquele momento. Não é verdade? O que a gente tem que fazer? Eu normalmente faço isso, respiro fundo e saio de perto, porque se eu continuar falando, se eu permanecer, eu sei que não vai dar certo. Eu já me conheço. E como a gente consegue isso? Se relacionando com Deus, pedindo que o Espírito Santo nos mostre. Se você pedir ao Espírito Santo para ele te ajudar a ficar menos irado, situações vão surgir na sua vida para que você aprenda a agir em santidade. E provavelmente vai aparecer situações que vão te fazer ficar mais irritado, para que você naquele momento exerça a santidade de Deus e a justiça que vem de Deus e não a sua e não a minha. Por isso que é importante compreender um pouquinho sobre Deus. Infinidade ou perfeição. O atributo pelo qual Deus é isento de todas e qualquer limitação em seu ser e seus atributos. Aí eu vou... Está aqui o texto que eu elenquei, Mateus 5, 48, diz, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus.
podemos caminhar para a perfeição, Paulo vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação, que ele olha para Cristo. Está prosseguindo para aquele alvo ali, que é o prêmio da sua soberana vocação. Hebreus vai dizer que a gente tem que deixar, né, a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha, mas que nós temos que deixar todo o desembaraço, né, tudo aquilo que atrapalha o meu desenvolver espiritual, o meu crescimento. Hebreus vai falar isso lá, se eu não me engano, Hebreus 12. Vai falar sobre isso. O 12 ou 13, não me lembro nesse momento agora, um dos dois capítulos vai falar sobre isso. Então é fugir de tudo aquilo que não é perfeito, para você tentar agir o máximo em perfeição. E para eu agir no máximo de perfeição, que é um atributo de Deus, é eu me relacionando cada vez mais com Ele. Imutabilidade. Deus não muda na sua essência. O que quer dizer com isso? Porque, Simone, mas Deus lá no evento de Nínive, Deus mandou Jonas a Nínive, Jonas não quis ir, Jonas passou por toda aquela experiência e foi para Nínive, porque a vontade de Deus era que ele fosse lá. E ele ia cumprir a vontade de Deus. E ele foi. E ele começa a pregar e o povo se arrepende. Mas a pregação era que toda aquela cidade ia ser destruída. E Deus, aí o texto vai falar lá que Deus ele vai e se arrepende. Mas ele não é imutável? Não é? O atributo dele que nem eu e nem você temos isso. A sua essência, ele é a vida, ele é. Isso é imutável. Deus é imutável. Mas Deus é um Deus perdoador. E ele viu que toda aquela cidade se arrependeu. Mais tarde, depois, posteriormente, Nínive teve seus problemas. Mas naquele momento, quando Jonas foi a Nínive, que o povo se arrependeu, Deus, por ser um Deus perdoador, um Deus amoroso, na sua santa justiça, que não é igual a minha e a sua, ele perdoou aquele povo. E não executou o que teria que ter sido executado. Posteriormente, Nínive passou por problemas. Mas naquele momento, não. Então, na imutabilidade de Deus, na sua essência, ele vai ser Deus e ele é Deus. Isso não vai mudar nunca. Na sua santidade, na sua essência, na sua espiritualidade. Isso não muda. Isso não muda. Na sua vontade. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Tinha profecias para o povo. Né? Havia todo um amor e carinho que Deus tinha para com o seu povo que ele formou lá quando ele separou desde Abraão. E aí quando ele vai dizer isso, olha só, sabe? Porque Deus, ele não é um homem que se esquece. Porque às vezes a gente se esquece, mas Deus não. A mente do Senhor não é a minha, a sua mente. E a gente precisa entender isso. Então, por isso ele é imutável. Ele tinha um pacto com o povo. Ele poderia ter destruído o povo. Sim, poderia. Mas havia um pacto, uma promessa. Por isso eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus não muda, ele permanece fiel, mesmo quando eu e você somos infiéis. Por isso Deus é imutável. Porque eu, Simone, provavelmente, se uma pessoa for infiel a mim, provavelmente, na minha primeira instância, vai querer nem olhar para a cara da pessoa. Se eu não deixar o Espírito Santo agir. Se eu deixar a carne falar, saem coisas. Mas se eu deixar o Espírito Santo agir, é diferente. Então, Deus, ele não muda porque mesmo quando eu e você somos infiéis, ele permanece fiel. Ele é imutável. Talvez eu e você não permaneceríamos fiéis. O texto também já vai mostrar, né? Você pode ser infiel, você pode agir às vezes com infidelidade com Deus, mas ainda assim ele permanece fiel para com você porque ele fez uma promessa. Essa é a imutabilidade de Deus, que não faz parte nem da minha nem da sua essência, mas da essência de Deus, do atributo dele. Onipresença, onipotência, onisciência. Eu não podia deixar de falar desses atributos, né? Que a maioria de todas as pessoas conhecem. Né? Deus se faz presente em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15:3. Onipotência, nada é impossível para Deus.
Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Isso foi um dos versículos que eu elenquei. Salmo 62, 11. Onisciência é a perfeição divina por meio da qual ele, de uma maneira completamente única, se conhece e conhece todas as coisas possíveis e atuais em um ato simplíssimo e eterno. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí Hebreus 4,13 vai dizer: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu não tinha como não falar desses atributos, que são os atributos mais conhecidos, né? Se eu fosse dizer aqui, perguntar, irmãos, escrevam para mim aí quais os atributos que vocês mais conhecem. É óbvio que ia entrar onipresença, onisciência, onipotência, amor, justiça, santidade, né? São os atributos que mais a gente conhece falar. Tinha outros atributos também, mas eu não elenquei esses. No decorrer da revista nós vamos estar vendo. E por fim, para a gente estar terminando o nosso estudo, trazendo um pouquinho da questão da trindade ou da triunidade. Eu não vou ficar detendo nesse texto, nesse termo, né? Vou deixar para os teólogos isso. Mas tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles apontam para isso. No Velho Testamento, nós temos alguns textos que a gente chama de textos teofânicos. Nós já conversamos sobre isso muitas das vezes. O pastor Lucas já falou sobre isso, Rafael já falou sobre isso, eu já falei sobre isso também. Então, são textos em que, às vezes, aparece a palavra o anjo do Senhor, mas que muitas das vezes está se referindo à pessoa do próprio Deus, à pessoa de Jesus Cristo, né? No Velho Testamento nós temos textos em que vão falar que o Espírito Santo se apoderou e a pessoa teve visão, a pessoa falou. Sansão, ele tinha uma força que não vinha dele naturalmente. Então, assim, existem textos no Velho Testamento que apontam para essa ação do Pai. No relato da criação. Eu li isso, né? E eu vou ler de novo, só para trazer a memória dos irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós temos, no princípio, Deus criou o Espírito de Deus. Mais adiante, no versículo 26, nós temos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Façamos, nós conversamos sobre isso quando falamos sobre Gênesis. Então, lá no primeiro livro, lá quando Moisés está fazendo a narrativa da criação, já aponta para isso. Então, o Velho Testamento traz passagens sobre isso, né? Os irmãos vão poder ver isso no slide, alguns versículos que estão aqui, Gênesis 1, 26, Isaías 6, 8, Gênesis 22, 11 a 16, e tem tantos outros textos que eu poderia escrever aqui, que vão falar sobre isso. No Novo Testamento, existem então muito mais versículos. Eu gosto muito da oração de Jesus, porque a oração de Jesus ela vai falar de Deus Pai, ela vai falar dele, Jesus, e vai falar do Espírito Santo, que vai enviar um Consolador. Então, eu gosto muito de João 17, porque ele também nós vemos a presença da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem vários versículos, vocês estão vendo aí no slide, a pessoa de Deus Pai, como João 6, 27, Efésios 4, 6. A divindade de Jesus Cristo é revelada pelo testemunho do próprio Jesus. Aí tem vários versículos sobre isso, né? A pessoa do Espírito Santo, como eu disse, João 17 vai falar sobre isso. 1 Coríntios 2, 10 a 13. Efésios 4, 30. 1 Coríntios 12, 11. Então, existem vários textos na Bíblia, depois os irmãos vão ler. Não dá para eu ler todos eles agora com vocês, mas tanto o Velho como o Novo Testamento apontam a presença da Trindade, a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando na criação, atuando na vida dos homens e das pessoas que ele escolheu, atuando para cumprir aquilo que ele tem os seus desígnios, os desígnios de Deus. Então, assim, não vou me deter falando da Trindade, justamente porque nós vamos ter também um assunto sobre isso, tá? Posteriormente. E aí, agora, para a gente estar fechando nossa introdução,
eu estou botando aqui para os irmãos saberem quais são os temas que os irmãos vão estar estudando. Então, nós vamos ter 13 lições. Na verdade, 14. Hoje nós fizemos a primeira, que é a introdução. Então, Deus é único e eterno, Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onipresente e onisciente, Deus é santo, Deus é amor, Deus é salvador, Deus é perdoador, Deus é galardoador, Deus é paciente, Deus é justo, Deus é consolador, olha a pessoa do Espírito Santo, Deus é vida eterna. Então, são essas 3 lições que vocês vão estar estudando a partir do 3º domingo de agosto em diante. Tá? São esses 13 temas que vocês vão estudar domingo a domingo. Para a gente finalizar, eu peguei sim um texto da nossa revista, que é da introdução do nosso autor. Ele diz assim: nossa relação com Deus pode e deve ser aprofundada a cada dia, ou dia a dia. E é o que eu tenho batido desde que eu comecei a falar com os irmãos hoje. Quanto mais nos doarmos a Ele, em dependência e contrição, será possível viver em intensidade uma relação que será crescente a cada dia. Deus é criador, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é soberano. E Deus é tudo. Deus é Deus, Ele é o Senhor de toda história, Criador de todas as coisas. Então, queridos, é um desafio estudarmos? Sim, mas também é um privilégio, tanto para mim quanto para você, poder conhecer um pouquinho mais, né, que nós vamos estar vendo nas lições, os atributos de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, sabe, aproveita, você tem perguntas, faça, indague. Coloque para Deus, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele não está surdo, ele ouve todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Sabe, Salmo 139, se eu não me engano agora, ele vai falar que não tem como eu fugir da presença dele, quer que eu fique no abismo ou no mais alto monte, não tem como eu fugir da presença dele. Porque ele está ali, ele vê você, ele vê a mim. Você tem dúvidas, você tem perguntas? Coloque diante dele, ele vai te responder. Mas aproveite para também se relacionar com ele, a buscar mais a ele, a crescer em graça e em verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Não deixe de glorificar e exaltar a Deus. A criação, ela exalta a Deus. Ainda que a criação sofra por conta dos nossos pecados, ela continua apontando e glorificando a Deus. Por que eu e você não vamos fazer isso? Que somos a obra das suas mãos, a perfeição da sua criação. Né? Então, queridos, vamos buscar nos relacionar com Deus. Vamos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra. Aproveite, né? Anote os versículos que eu coloquei aqui, reveja, pegue os versículos, releia, porque aqui não dá para eu ler todos os versículos bíblicos. Né? Então não deixe de ler, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você só vai crescer dessa forma. Então que Deus possa estar nos abençoando, que o seu Espírito Santo, Consolador, mas que também nos ilumine e nos oriente no estudo da sua palavra e no conhecimento das verdades que Deus quer para mim e para a sua vida. Que para isso Deus possa estar nos abençoando no decorrer da nossa lição, dos nossos estudos nesse trimestre. Eu vou estar orando para a gente poder terminar. Deus, obrigada por este momento, obrigada por esta manhã, obrigada pela tua palavra, que temos a liberdade de poder falar, Senhor. Obrigada, Deus querido, porque tu destes a ciência, o conhecimento, Senhor Deus, para que pessoas possam estudar e compreender um pouco mais de assuntos que às vezes parecem ser tão difíceis. E o Teu Espírito Santo nos ilumina, o Teu Espírito Santo nos conduz, o Teu Espírito Santo nos orienta. Muito obrigada, Senhor Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ó Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo continue conduzindo a Tua igreja, abençoando os nossos irmãos que estão nos assistindo, que possa estar fortalecendo os seus lares, possa, Senhor Deus, estar fortificando vidas, e que aqueles que vão permanecer conosco no culto possam estar te adorando também. E lembrando, Senhor Deus, que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Que possamos buscar a Ti a cada momento. Em nome de Jesus. Amém.